Fala pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo e criador da Academia Astrológica e eu estou fazendo uma série de vídeos sobre Plutão em Aquário. Nesses vídeos eu vou interpretar Plutão entrando em todas as casas de um mapa e também fazendo aspectos com todos os planetas. Isso vai ajudar vocês a entender o que quer dizer esse movimento e como que a gente faz para interpretar ele pensando nas possíveis situações que ele pode trazer para a nossa vida. Eu sugiro que vocês assistam esse vídeo aqui, que eu fiz um tempinho atrás, onde eu explico como que a gente vai olhar para isso. Porque Plutão, como é muito lento, ele não vai mexer com todo mundo o tempo todo. Ele tem um período específico onde isso vai acontecer e nesse vídeo aqui eu explico melhor, tá? Outra coisa, para você saber como que isso vai interferir na sua vida, você tem que fazer o seu mapa natal e as suas previsões, tá? Plutão é um planeta que é super lento e para ele ativar coisas, né, para as coisas da nossa vida serem ativadas por esse trânsito, tem que ter outras coisas acontecendo junto, como o trânsito de Marte, eclipses, progressões secundárias, tem várias outras coisas que a gente tem que olhar em conjunto para determinar o período em que possivelmente esse Plutão vai mexer com você, tá? Não é toda hora. Então você tem que fazer isso de maneira individual. Quer fazer o mapa comigo? Quer fazer as previsões comigo? Aqui embaixo na descrição de todos os vídeos tem um link para você entrar em contato comigo e agendar seu mapa, tá? Todo mundo que estiver passando por uma influência de Plutão entrando em casa ou fazendo uma interferência planetária vai ter um desconto especial para fazer as previsões semestrais ou anuais, tá bom? Então, bora lá pro vídeo, eu espero que possa ser útil para vocês. Beijo para todo mundo. Bora lá, gente, falar sobre a entrada de Plutão na casa 6 de um mapa natal. Bom, a casa 6 também é uma casa que é complexa, tá? Ela tem algumas coisas ali que a gente precisa prestar bastante atenção, porque uma delas é o cuidado com a saúde. Mas eu acho muito curioso, porque quando a gente olha para essa casa e a gente vê as características dela, a gente vê o cotidiano, que é a maneira como eu levo o meu dia a dia, especialmente relacionado com o trabalho profissionalmente e os cuidados com a saúde. Olha como isso é importante, olha a relação que existe entre um e outro e o quanto que isso mexe com o nosso dia a dia. Não é à toa que a nossa sociedade está muito doente, fisicamente, fisiologicamente, psicologicamente, tá? Eu não estou falando só de ideologias, porque de ideologias também tem algumas coisas que, enfim. A casa 6 ela fala sobre a necessidade da criação e da manutenção do equilíbrio entre a demanda profissional e os cuidados íntimos. Isso é muito importante, nossa, é super importante, porque a gente tem dentro da nossa sociedade a necessidade, a obrigação, a imposição, a culpa, né, de não trabalhar. Mas a gente tem essa imposição de trabalhar muito o tempo todo. A gente tem que estar num ritmo alucinado, malucão, doidão, trabalhando 9, 10, 12 horas por dia, porque é só assim que eu vou conseguir conquistar todos os meus objetivos, de levar minha família para viajar, de pagar o apartamento, de pagar as escolas dos filhos, que são um absurdo de caro, e todas as outras coisas que são absurdamente caras nesse mundo. E a gente só consegue sustentar essas coisas através do trabalho. Então, quanto mais eu trabalho, mais eu me esforço, mais eu vou ser remunerado com o tempo, reconhecido e remunerado com o tempo. E se eu parar de trabalhar para fazer atividade física, para comer com calma, para ter um tempo de relaxamento, para ir brincar com os meus filhos ou para ir passar uma noite, final de semana romântico com a minha namorada, ou esposa, ou marido, eu estou consumindo um tempo que eu poderia estar produzindo, e se eu não produzir, eu não vou ter dinheiro. Se eu não vou ter dinheiro, eu não vou chegar nos meus objetivos, eu não vou ser reconhecido socialmente, eu não vou ser feliz, eu não vou ser... Então, a dinâmica da casa 6 é uma dinâmica que exige muito. Se a gente pensar, vamos pensar que existe uma relação entre a casa 6 e o signo de Virgem. O signo de Virgem é aquele
obstinado por detalhes, obsessivo por detalhes, né? Vai lá, fica lá o tempo todo trabalhando. Não é um signo de trabalho, é um signo de labuta, não é um signo de diversão e brincadeiras que nem leão. Tem coisas mais importantes para fazer, né? E também não quer aparecer, né? Quer fazer o negócio bem feito lá, mas não quer ficar subindo no palco, não. Só me dá meu dinheiro que tá tudo certo e não me incomoda com isso. Então, esse excesso de energia de cobrança, esse excesso de energia da, 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 da responsabilidade ou do profissionalismo, da execução, é uma coisa que gera muito estresse. Todo mundo sabe o tanto que a gente passa de nervoso, de estresse, de quanto que a gente fica... Tem algumas pessoas, alguns médicos que eu assisto no YouTube, eu converso, todos eles falam que o excesso de cortisol é o maior veneno que existe para o corpo humano. Então, na hora que a gente olha para uma casa na astrologia e vê que, nossa, olha só, quando você se liga e fala, cara, a casa do trabalho é a mesma casa do cuidado com a saúde. Isso é tão significativo que se a gente prestasse atenção mesmo, de verdade, nessa coisa e conseguisse criar o equilíbrio entre a demanda profissional e os cuidados com a saúde, a gente ia render muito mais. Hoje, óbvio que hoje a gente está num processo de retomada dessas coisas, tem muitos estudos, tem muitos profissionais, psicólogos, médicos, psicoterapeutas, o pessoal de desenvolvimento humano, o espiritual, todo mundo está fazendo um esforço para a gente prestar atenção e ver que a gente precisa criar um equilíbrio. Muito tempo atrás, não faz tanto tempo assim, mas eu vi uma pesquisa, eu não lembro exatamente quem era um psicólogo que estava dando uma palestra sobre otimização de estudos. E ele estava contando sobre uma pesquisa que fizeram numa universidade dos Estados Unidos, que agora eu não me recordo qual que é, mas que eles conseguiram comprovar que a capacidade de concentração do ser humano não consegue ultrapassar 30 minutos. O que quer dizer? Que você começa a gastar energia, você começa a se concentrar, você chega no ponto máximo, 30 minutos depois você começa a decair, e ele decai muito rápido. Então, naquela palestra ele falava, o que é ideal é você subir para o máximo, na hora que você está ali nos 25, 30 minutos, você para, vai fazer qualquer outra coisa que não seja ligada com o pensamento, espera passar 5, 10 minutos e aí você volta para o trabalho. E aí você volta do nível de 80% para 100%. E aí você fica mais meia hora. E aí você volta e você fica nesse aqui, você consegue manter o seu nível de concentração mais alto por mais tempo, fazendo com que você tenha um trabalho otimizado. Porque se você gasta tudo, você sobe tudo, e você continua se esforçando por 4 horas, você joga seu nível de concentração lá embaixo e você não consegue retomar ele. Então, começa a errar, começa a ter que fazer coisas de novo, começa o retrabalho, manda e-mail errado, paga a coisa errada, se estressa com um colega do trabalho que não faz o negócio certo. Então, toda essa demanda profissional faz com que a gente foi criado numa ilusão de que quanto mais você trabalhar, mais você rende, que é uma bobagem. E a gente tem que fazer o caminho de volta agora, em que a gente tem que trabalhar menos, mais eficiente, de forma mais inteligente, para poder ter mais tempo para fazer outras coisas, para você se tornar mais forte, mais concentrado, mais saudável, para render mais no trabalho. Então, essa visão é uma coisa muito importante, que quem vai estar com Plutão passando ali na entrada da casa 6 pode começar a ter uma percepção muito intensa sobre isso. Seja pela dinâmica de trabalho, você pode estar num trabalho que te exige demais e você está muito cansado, você está muito estressado e você perde o emprego. Ou você se demite, né? No sentido de, cara, não aguento mais esse negócio aqui, explode tudo, vou embora. E aí você é obrigado a olhar para as coisas que deixou para trás e uma delas é a saúde, né? Mas pode ser também através de situações de saúde, onde o negócio chega no limite, que pode ter um fundo, né? Pode ter sido originado pelo excesso de estresse, pelo excesso de trabalho, ou ele pode simplesmente aparecer alguma questão de saúde que obrigue você a sair desse rumo aqui. Seja obrigado a mudar essa história. Quer ver um exemplo aqui bem besta? Quer dizer,
Tá bom, não é besta, mas é um exemplo bem simbólico de como que uma coisa dessa de saúde pode mudar completamente a profissão de alguém. Esses dias eu estava conversando com minha mãe e ela tá viciada em ciclismo. Minha mãe já assistiu, ela zerou o YouTube de todas as provas de ciclismo que ela assiste. Ela é fanática pelos caras lá, pelos belgas lá. E ela tava me contando, um cara lá tava dando uma entrevista, uma coisa assim, ela falou, esse cara aí, ele foi campeão de não sei quem, não sei o que lá, blá blá blá. E aí ele descobriu que ele tinha um problema sério no coração, porque teve um dia que ele ganhou uma prova, ele saiu comemorando com as pessoas e pum, desmaiou. Pum, desmaiou. E aí, nessa desmaiada, eles foram fazer exames para ver o que estava acontecendo, porque ele era um super atleta, afinal de contas, e descobriram que ele tinha um problema no coração lá e ele não podia mais competir, senão ele ia morrer. E aí o que ele fez? Ele saiu do atleta para ser técnico ou comentarista, alguma coisa assim. Então, olha como é importante essa fase onde pode ter essa distinção ali, né? Esse movimento bastante intenso da saúde transformando o dia a dia de trabalho. Então, a questão dessa coisa do coração do atleta lá que estava escondida pode muito bem reverberar em várias outras situações no nosso corpo. Quem tem esse Plutão passando na casa 6 ali, fazendo essa entrada, tem que ficar muito atento com questões de saúde. Tem que, se você não faz tempo que você não vai no médico, vai lá. Principalmente se ele estiver fazendo aspectos importantes ali que depois a gente vai esmiuçar quando eu estiver falando de planetas. Então, tá chegando perto dessa hora, volta no seu médico, conversa com o médico, conversa com o psicólogo, vê se existem condições escondidas ali embaixo, vai fazer seus exames, vai conversar, vai avaliar, vai pesquisar as coisas, porque o Plutão, como eu já falei para vocês, o Plutão ele age por debaixo dos panos, a gente não sabe o que está acontecendo. Para de repente, bum, explodir o vulcão sem nem ver o que aconteceu. Então é importante, se o Plutão está passando lá, vai fazer os seus exames de saúde. Não é obrigatório que você vai ter um problema super forte de Plutão, mas é uma das possibilidades. Então, quanto mais cedo a gente pegar questões importantes, melhor a gente consegue tratar disso e se livrar, certo? Então, esse Plutão entrando na casa 6 pode dar essas duas opções, né? Questões de cuidado com saúde, questões de desenvolvimento profissional, dia a dia, né? Você pode sair desse emprego, escolher umas coisas melhores, pode ter uma dinâmica com relação aos colegas de trabalho também diferente. A forma como você executa o seu trabalho pode ter uma transformação muito profunda, muito intensa. Certo? Então, beleza. Esse é Plutão entrando na casa 6. Até o próximo vídeo.